Muito bem, investidores, neste vídeo nossa intenção é mostrar como você integra as duas soluções da DLP Invest, a planilha e a plataforma web, levando os dados de um lado para o outro por meio de um backup. Essa funcionalidade está disponível para todas as versões de planos, gratuito, Essential ou Plano Pro. Abre o menu lateral, entra na opção Extras e pega a opção Backup para fazer uma cópia dos dados. Então ele está copiando todos os dados aqui da minha planilha, que neste caso está numa versão gratuita. Backup feito, ele pede para eu salvar esse backup em algum lugar. Então eu vou salvar este backup na minha pasta de downloads. Ele acabou de levar o backup lá para a pasta de downloads. Então está lá neste momento. Vou agora na plataforma web e estou aqui com uma versão da plataforma vazia, sem nenhum dado, a versão gratuita, a DLP Invest, versão gratuita. Vou na opção Configurações, Dados, tem várias abinhas aqui em cima, né? Você vai escolher a aba Dados e vai escolher a opção Importar. Aí ele abre aqui a tua janelinha, na minha pasta Downloads, está aqui o arquivo que eu acabei de salvar agora há pouco. Né? Vou abrir ele, né? E ele me importa os dados da aba Operações Normais ou Operações com Day Trade. Confirmar, sim, eu quero agrupar os registros de mesmo ativo no mesmo dia. E os proventos, salvar. Acabou de importar todos os dados da planilha para cá. Os valores, depois você pode conferir aí também. Investido, vou conferir o valor investido aqui no portfólio, né? O valor investido 283.627,85. Este é o mesmo valor que eu tenho investido aqui, 283.627. Aqui está com uma casa decimal só, mas é 0,85, ele arredondou para 0,9. São os mesmos dados do lado de cá e do lado de lá. Esta operação ela pode ser feita ao contrário também, né? Eu posso estar com os dados na plataforma web, digamos que eu sou um usuário da plataforma web e tenho preferência de uso pela plataforma web, mas quero levar meus dados para a planilha para fazer alguns testes ou usar algumas funcionalidades específicas da planilha. Então eu vou na aba Configurações, Dados, eu vou salvar um backup. Né? Ele também salvou um backup agora na pasta de downloads, e eu vou pegar uma versão limpa da planilha aqui, vazia, que eu acabei de fazer uma cópia dela lá do site da DLP Invest, e vou também aqui abrir o menu lateral, né, e vou pegar a opção Extras e vou fazer um Restore do backup. Tá? Aí esse backup da web, ó, ele pergunta aqui o que eu quero restaurar. Vou marcar tudo, quero restaurar tudo, inclusive se tivesse algum dado, eu quero substituir, limpar a planilha antes e substituir os dados. Né? Eu vou escolher aqui o arquivo do backup, agora eu pego este aqui, ó, que veio lá da web. Tá? Podia até restaurar esse aqui novamente, né? Mas vou restaurar aquele backup que veio da plataforma web para vocês perceberem como é que funciona o processo. Estou restaurando os dados que vieram da web para dentro da planilha neste momento. A diferença aqui é que depois de terminar o restauro, como foi feito agora, eu preciso fazer calcular operações e proventos para que de fato os dados apareçam aqui no meu portfólio. Vamos conferir o valor investido para ver se fechou. Imagino que se tudo tenha dado certo, o valor vai bater, obviamente. Está aqui, 283.627,90 a importação. Quando você tem uma situação de uma versão Pro da planilha, que é esta situação aqui, você também pode fazer isso. Tá? Você pode fazer aqui um backup. Neste caso, eu estou levando aqui os dados de dois usuários, do John e da Mary. Esses dois dados, os dados desses dois usuários, vão ir para este arquivo aqui, que agora está sendo salvo na pasta de
de downloads. Então, quando você for para a sua aplicação web, aqui estou com uma versão aqui multi-investidor, tenho aqui 2 investidores, o John e a Mary. Então, eu estou com o John selecionado, eu vou aqui nas configurações, na aba dados, e eu vou importar aquele backup que eu acabei de fazer da planilha, esse backup Pro aqui, tá? Está na minha aba downloads. Aí ele pede para mim, qual investidor você quer trazer? Eu quero trazer o John. Clico aqui assim para trazer os dados do John. Ele está puxando para cá. Quero agrupar os registros iguais no mesmo dia. Sim. Os proventos. Sim. Ele importou inclusive as carteiras, se tivessem carteiras configuradas lá, e todos os dados de proventos. Trouxe para cá. Aí eu aqui vou botar sair agora, mas podia ter continuado. Então aqui está o patrimônio do John. Né? Se for aqui no portfólio, tem 283.627 investidos que são do usuário John. Está aqui, 283.627 do usuário John. Agora, se eu for aqui na planilha para os dados da Mary, são 144.196 investidos, e aí eu volto lá para a minha aplicação web, eu vou trocar de investidor agora. Vou aqui no investidores e vou trocar para o investidor Mary, que ainda está vazio, não tenho nenhum dado do lado de cá, e eu vou pegar a configurações, a aba dados, e vou importar do mesmo backup. Tá? Só que aqui na versão web, agora eu vou pegar da Mary, os usuários são sempre tratados de forma independente. Né? Nós temos os dados do John e os dados da Mary separados, né? Aqui é o valor investido, 144.196,65. Tá? A gente faz a troca de um investidor por outro por meio desse menu investidores. Aqui, né? Eu estou alternando entre um investidor e o outro. E na planilha, para a gente alternar entre um investidor e outro, é aqui no tick, né? Agora eu alternei de um investidor por outro, e aqui os dados são lançados, né, na aba operações normais, a gente lança indicando de qual investidor é aquela informação. Então tem os dados do John e da Mary juntos na mesma aba, tanto nas operações normais como nos proventos, em todos os lugares, né? Todas as abas, a gente indica qual é o investidor. Senão eu teria que ter aqui uma aba de proventos do John e uma aba de proventos da Mary, né? Uma aba de operações normais do John e operações normais da Mary. Então tem uma aba só e tem a indicação de quem é o usuário aqui na frente. Tá? A mesma coisa eu posso fazer, como eu fiz antes, levando dessa aplicação aqui de volta para a planilha. Só que aí eu vou fazer aqui nas configurações um backup, vou salvar, ó. Agora estou salvando os dados do John. Então eu vou salvar os dados do John e vou trocar de investidor para Mary, né, e vou entrar aqui novamente nas configurações, na opção dados, e vou salvar os dados da Mary. Acabou de salvar os dados da Mary. Da web para a planilha, eu faço primeiro de um usuário e depois do outro usuário. Ele faz backups separados por usuário. Então eu estou aqui com uma planilha Pro vazia e vou restaurar aqui aqueles backups que eu fiz da web. Estou levando da web para a planilha agora. Tá? Aí eu vou deixar tudo marcado, quero restaurar todos os dados do John e vou escolher aqui do John. Tem o John e Mary aqui, ó, certo? Vou escolher os dados do John e vou restaurar os dados do John neste momento. Está restaurando. Vídeo aqui sem cortes, sem edição. Dados sendo restaurados do John. Pronto, os dados do John foram restaurados aqui na aba operações normais. Aqui já apareceu a coluna do investidor aqui e também nos proventos, a coluna do investidor. E aí eu vou restaurar novamente, só que agora eu vou restaurar os dados, vou escolher aqui o arquivo da Mary. Tá? Opa, cancela, não esquece
de desligar é essa opção aqui. Ó. Eu não quero substituir os dados do Johnny e sobrepor os dados da Mary. Eu quero adicionar os dados da Mary sem apagar os dados que já estão na planilha. Então, desliga essa opção aqui e aí você vai escolher os dados da Mary. Eu mesmo quase esqueci de desligar essa opção aí. Tá? E aí agora eu vou trazer daquele backup da Mary para dentro da planilha, sem deletar os dados do John. Estou trazendo os dados da Mary, script finalizado, trouxe os dados da Mary, então aqui temos os dados do John, e mais abaixo os dados da Mary. Aqui os dados da Mary na aba Proventos e a mesma coisa na aba Operações Normais e assim por diante. Para que apareça aqui no portfólio, você precisa calcular as operações e proventos. À medida que você vai fazer esse cálculo, os dados vão aparecer tanto do John como da Mary aqui no portfólio. Tá? Aproveitando para mostrar para vocês que a seleção dos usuários aqui na planilha é a que eu já tinha falado que era aqui em cima, né? Mas se eu deixar só o John, ele mostra só os dados do John. Se eu deixar só a Mary, ele mostra só os dados da Mary. E se a gente selecionar os dois, ele concatena e mostra os dois dados do John e da Mary simultaneamente. É uma funcionalidade um pouquinho diferente aqui na planilha em relação àquilo que a gente tem lá na plataforma web. Tá? Um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos.